Você já sentiu que alguém ao seu redor parece humano por fora, mas carrega uma escuridão que rouba sua paz, destrói sua alegria e abala até sua fé? Já percebeu que na presença de certas pessoas, a oração perde força, os relacionamentos se rompem, os projetos se estagnam e até o ambiente da casa parece se encher de peso e tristeza? Pois saiba, não é apenas impressão, não é paranoia, não é fraqueza sua. Padre Pio e muitos santos alertaram que o mal, muitas vezes, não aparece com chifres e rabo, mas se disfarça usando pessoas que se deixam corromper pelo ódio, pela inveja e pelo egoísmo. Essas pessoas, quando permitem ser instrumentos das trevas, tornam-se aquilo que a tradição espiritual chama de demônios humanos. E é preciso reconhecer os sinais antes que seja tarde, para proteger sua alma, sua família e sua casa. Hoje eu quero te mostrar esses sinais de maneira clara, com base na Bíblia, na experiência dos santos e em testemunhos reais. Quero também te dar orientações práticas, como o uso da confissão, o do rosário, da água benta, das medalhas de proteção, para que você tenha armas concretas contra esse tipo de ataque. Mas antes de continuarmos, se você acredita na proteção de Padre Pio e quer clamar essa proteção sobre sua família agora mesmo, escreva nos comentários: Padre Pio, protege minha família. Esse gesto simples de fé pode ser o primeiro passo para a libertação que você tanto precisa. E fique até o final, porque vou te contar um episódio impressionante da vida de Padre Pio, quando ele enfrentou cara a cara uma pessoa dominada pelo mal dentro do próprio confessionário. O que ele fez naquele momento pode te ensinar como reagir quando você estiver diante de uma situação parecida. Você não está sozinho nessa batalha. E no final deste vídeo, vou te convidar a deixar sua intenção de oração, para que juntos, como família espiritual, possamos rezar uns pelos outros e clamar a libertação que só Cristo pode dar. A palavra de Deus já nos alerta em Efésios capítulo 6. A nossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Essa passagem não é apenas poética. Ela é um alerta real, uma verdade que muitos cristãos esquecem no dia a dia. Muitas vezes, o mal usa pessoas frágeis, feridas ou orgulhosas para atingir os outros. Não é que essas pessoas sejam irreparavelmente más, mas elas abriram portas, permitiram que o inimigo entrasse e agora se tornaram canais de destruição. Foi assim que Padre Pio enfrentou perseguições ao longo de toda a sua vida. Ele sofreu calúnias terríveis, foi acusado injustamente até dentro da própria igreja, teve seu ministério suspenso, foi proibido de celebrar missa em público durante anos. Tudo isso veio de pessoas que se deixaram usar pelo inimigo, pessoas que deveriam estar ao lado dele, mas que se tornaram instrumentos de ataque. E sabe o que Padre Pio fez? Ele nunca respondeu com ódio, nunca se vingou, nunca devolveu o mal com o mal. Ele se armava com oração, com penitência e com confiança total em Jesus e Maria. Ele sabia que a batalha não era contra aquelas pessoas, mas contra o que estava por trás delas. Essa é a diferença entre um cristão que vence e um cristão que se deixa destruir. Quem entende a origem do ataque não perde tempo odiando o instrumento. Quem discerne espiritualmente sabe que precisa se proteger, sim, mas também precisa rezar pela conversão de quem está sendo usado pelo inimigo. Agora, isso não significa que você deve ser ingênuo. Não significa que você deve permitir que essas pessoas continuem te machucando. Padre Pio era firme quando necessário. Ele afastava quem vinha para profanar o sagrado. Ele sabia dizer não. Ele sabia se proteger. E é exatamente isso que você precisa aprender hoje. Reconhecer os sinais, se proteger espiritualmente, mas nunca perder a caridade. Nunca deixar que o ódio entre no seu coração, porque aí você se torna igual ao que está te atacando. Então vamos aos sinais. Vamos aprender a identificar quando alguém ao seu redor não está apenas passando por uma fase difícil, mas se tornou um canal de destruição espiritual, e vamos aprender o que fazer quando isso acontecer. O primeiro sinal de que você pode estar enfrentando um demônio humano é a semeadura constante da divisão.
Pode ser dentro da sua família, na sua comunidade, no trabalho ou até mesmo na sua paróquia. Essa pessoa nunca constrói união. Só traz fofocas, intrigas e palavras que... Preste atenção. Não estou falando de alguém que teve um dia ruim e falou algo sem pensar. Estou falando de um padrão, de alguém que sempre está no centro de conflito. Onde essa pessoa passa, a paz desaparece. Onde ela fala, a desconfiança se instala. Ela tem uma habilidade impressionante de distorcer palavras. Você disse uma coisa, mas quando ela conta para outra pessoa, a história está completamente diferente. Ela pega um comentário inocente e transforma em ofensa. Ela joga um irmão contra o outro, um filho contra o pai, uma amiga contra a outra. E o pior, ela sempre se coloca como vítima ou como mediadora. Ela diz que está tentando ajudar, que está preocupada, que só quer o bem de todos, mas no fundo, ela está alimentando o caos. Eu me lembro de um testemunho que ouvi de uma mulher que rezava o rosário todos os dias. Ela percebia que toda vez que determinada pessoa se aproximava da casa dela, sua paz sumia completamente. Logo começavam brigas entre o marido e os filhos. Discussões sem motivo. Mal-entendidos que antes não existiam. Essa mulher, com sabedoria espiritual, começou a intensificar a oração. Ela passou a rezar especificamente pela proteção da sua casa. Colocou água benta nas portas, pendurou um crucifixo na entrada e pediu a intercessão de São Miguel Arcanjo. Sabe o que aconteceu? Aquela pessoa começou a se afastar naturalmente. Ela simplesmente parou de aparecer. E a harmonia voltou para aquela casa. A paz retornou. Os conflitos diminuíram drasticamente. Isso não foi coincidência. Foi a graça de Deus agindo, porque o mal se alimenta da divisão, mas Cristo deseja a unidade. Onde há oração verdadeira, onde há sacramentais usados com fé, o inimigo não consegue permanecer. Então, se você percebe que alguém ao seu redor só traz divisão, fique atento. Esse é o primeiro sinal. E a resposta não é o confronto direto cheio de raiva. A resposta é a oração, a proteção espiritual e, se necessário, o distanciamento prudente. O segundo sinal é a manipulação afetiva. Esse tipo de pessoa é perigoso porque no começo ela se apresenta como amiga, atenciosa, compreensiva. Ela parece ser a pessoa mais gentil do mundo. Ela te ouve, te acolhe, parece entender suas dores melhor do que ninguém. Mas depois e aos poucos, ela começa a cobrar, começa a manipular, começa a fazer você se sentir culpado por coisas que não são sua responsabilidade. Se você diz não para algum pedido dela, ela te acusa de ser ingrato, de ser frio, de ser egoísta. Ela pode até dizer que você não é um bom cristão. E aí está a armadilha, porque ela usa sua fé contra você. Ela diz coisas como: Jesus mandou amar o próximo, e você está me abandonando? Ou, eu sempre te ajudei, e agora você me nega esse favor. Ela transforma sua bondade em obrigação. Ela transforma sua caridade em prisão. Isso não vem de Deus. O verdadeiro amor liberta, não escraviza. Padre Pio dizia com clareza: onde não há liberdade, não há amor verdadeiro. Se alguém te faz sentir preso, culpado, sufocado, isso não é amor. Isso é manipulação espiritual. E muitas vezes, essa manipulação vem acompanhada de algo ainda pior: o ridículo à sua fé. A pessoa começa a fazer piadas sutis sobre você ir à missa. Ela questiona por que você reza tanto. Ela insinua que você está exagerando, que está sendo fanático. Se alguém ridiculariza sua fé, se alguém faz você sentir vergonha de rezar, de ir à confissão, de buscar os sacramentos, abra os olhos. Esse é um sinal claro de influência maligna, porque o inimigo sabe que se ele conseguir te afastar da Eucaristia, se ele conseguir te afastar do rosário, você ficará vulnerável. E isso me leva ao terceiro sinal, o afastamento gradual das coisas de Deus. Primeiro é um convite inocente: não vá à missa hoje, descanse um pouco. Parece até razoável, não é? Você está cansado, merece descanso. Depois vem: por que você perde tanto tempo rezando o rosário? Você podia estar fazendo algo mais produtivo. E assim, lentamente,
Você começa a negociar com sua fé. Começa a achar que talvez não precise ir à missa todo domingo. Que talvez possa pular a confissão esse mês. Até que chega o ponto em que você sente vergonha de falar de Jesus na frente de certas pessoas. Você esconde seu terço. Você evita fazer o sinal da cruz antes das refeições quando está com elas. Essa erosão lenta é uma das armas mais perigosas do inimigo. Eu me recordo do testemunho de um jovem que deixou de rezar por influência de amigos. Ele achava que era coisa de gente velha, que ele não precisava disso. Ele foi se afundando em vícios, em angústias, em pensamentos cada vez mais sombrios. Até que um dia, ao arrumar suas coisas, ele encontrou o rosário que sua mãe lhe tinha dado anos antes. Ele segurou aquele rosário e sentiu uma força inexplicável. Chorou sem entender por quê. Voltou à confissão depois de anos. E hoje ele testemunha que foi a Virgem Maria quem o salvou da perdição. Não permita que ninguém te afaste da Eucaristia. Não permita que ninguém menospreze seu rosário. Não permita que ninguém te faça sentir vergonha dos sacramentais, porque essas são suas armas e o inimigo sabe disso muito bem. O quarto sinal é a falsa caridade. Essas pessoas falam muito sobre amor, sobre ajudar o próximo, sobre ser cristão de verdade. Mas na prática, elas são egoístas, frias, incapazes de servir em silêncio. Elas prometem ajuda, mas nunca cumprem. Se mostram generosas, mas só quando há plateia para aplaudir. Se fazem algo de bom, todo mundo precisa saber. Elas tiram fotos, postam nas redes sociais, contam para todo mundo o quanto são caridosas. Mas quando ninguém está olhando, quando não há reconhecimento envolvido, elas simplesmente desaparecem. Não visitam o doente que não pode retribuir. Não ajudam a viúva que não tem como agradecer. Não servem quando o serviço é humilde e escondido. Jesus chamou essas pessoas de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas ocos por dentro, cheios de aparência, mas vazios de verdade. E isso é perigoso porque confunde muita gente. As pessoas olham e pensam, que pessoa boa, mas quem convive de perto sabe a verdade. O verdadeiro cristão não busca aplauso, não busca reconhecimento, busca agradar a Deus, mesmo quando ninguém está vendo. Padre Pio dizia, é melhor um ato de amor escondido do que 1000 palavras vazias. Ele vivia isso. Ele passava noites inteiras em oração, e ninguém via. Ele oferecia seus sofrimentos em silêncio, e ninguém sabia. Desconfie da generosidade teatral, porque ela muitas vezes esconde manipulação. A pessoa que faz o bem só quando convém está usando a caridade como ferramenta de controle. Ela te ajuda hoje para cobrar amanhã. Ela te dá algo para depois usar isso contra você. E isso me leva ao quinto sinal, que é o mais grave de todos, a prática da mentira e da calúnia como estilo de vida. Esse é o demônio humano que mais destrói. Porque ele não apenas machuca, ele aniquila reputações, destrói famílias, semeia dúvidas e suspeitas até entre irmãos de fé. Essa pessoa inventa histórias, levanta falsos testemunhos, distorce fatos. Ela pega uma verdade pequena e constrói em cima dela uma mentira enorme. E o pior, ela faz isso com tanta convicção que as pessoas acreditam. Ela espalha boatos sobre você na comunidade. Ela conta meias verdades que fazem você parecer ruim. Ela cria situações para te prejudicar e depois se faz de inocente. Ela destrói sua imagem, sua credibilidade, seus relacionamentos. Aqui já não falamos de falhas humanas. Todos nós mentimos às vezes. Todos nós falhamos. Mas isso é diferente. Isso é uma escolha consciente pelo mal. É uma decisão deliberada de destruir o outro. Padre Pio sofreu isso na própria pele. Ele foi acusado injustamente até dentro da igreja. Disseram que ele fingia os estigmas. Disseram que ele tinha relações impróprias com mulheres que vinham se confessar. Disseram que ele era um charlatão, um farsante. Essas calúnias vieram de pessoas que se diziam católicas. Vieram de padres, de bispos, de pessoas em posições de autoridade. E quase destruíram o ministério dele. Mas Padre Pio nunca perdeu a confiança em Deus. Ele nunca se vingou. Nunca devolveu ódio por ódio. Ele nos ensina,
Não se vinga, não odeie, mas proteja-se. Afaste-se dessas pessoas. Documente a verdade se necessário. E entregue o julgamento final a Deus, porque só Ele vê o coração de cada um. E aqui entra um episódio impressionante da vida de Padre Pio, que ilustra perfeitamente como devemos reagir diante de um demônio humano. Certa vez, uma mulher entrou na fila do confessionário com aparência piedosa. Ela carregava um rosário nas mãos, tinha a cabeça coberta como era costume na época. Parecia uma católica devota como tantas outras. Mas Padre Pio tinha o dom do discernimento. Ele enxergava as almas como um livro aberto. E ele sabia que aquela mulher não estava ali para se confessar de verdade. Ela estava envolvida com práticas ocultas, com bruxaria, com coisas que ofendem gravemente a Deus. E pior, ela só queria zombar dos sacramentos. Ela queria entrar no confessionário para profanar aquele momento sagrado. Queria testar Padre Pio, ou talvez apenas se divertir às custas da fé dos outros. Ela achava que conseguiria enganá-lo como provavelmente enganava outras pessoas. Quando chegou a vez dela, ela se ajoelhou no confessionário. Mas antes mesmo de abrir a boca, antes mesmo de dizer uma única palavra, Padre Pio olhou para ela e disse com firmeza absoluta: "Saia daqui. Você não está aqui para confessar, mas para zombar de Deus." A mulher ficou em choque. Ela não esperava ser desmascarada daquela forma. Ela tentou argumentar, tentou fingir inocência. Mas Padre Pio repetiu com ainda mais autoridade: "Saia imediatamente. Você não pode profanar este sacramento." Ela saiu do confessionário furiosa. Gritou ofensas contra Padre Pio na frente de todos. Chamou-o de louco, de impostor. Fez um escândalo na igreja, mas ele permaneceu sereno. Ele não discutiu, não entrou no jogo dela, simplesmente voltou a rezar e ofereceu aquela dor a Deus. Esse episódio nos ensina algo fundamental. Precisamos discernir, mas também precisamos reagir com fé, com oração e com firmeza, sem nos deixar vencer pelo ódio. Padre Pio não odiou aquela mulher. Ele provavelmente rezou por ela depois. Mas ele não permitiu que ela profanasse o sagrado. Você também precisa aprender isso. Quando alguém está claramente sendo usado pelo mal, quando alguém quer destruir o que é santo na sua vida, você tem o direito e o dever de se proteger. Você pode dizer não. Você pode se afastar. Você pode ser firme sem ser cruel. E agora você deve estar se perguntando: mas o que eu faço quando reconheço esses sinais? Como eu me protejo? Quais são as armas que eu tenho? É exatamente isso que vou te mostrar agora. Diante desses sinais, o que fazer? Como se proteger espiritualmente sem perder a caridade? Vou te dar orientações práticas, armas concretas que você pode usar a partir de hoje mesmo. A primeira e mais poderosa arma é a Eucaristia. Vá à missa, comungue em estado de graça. Adore Jesus no Santíssimo Sacramento sempre que puder. Essa é a força maior contra toda treva. Não existe poder mais forte do que a presença real de Cristo na Eucaristia. Quando você comunga, você recebe o próprio Deus dentro de você. Quando você está diante do Santíssimo, você está na presença daquele que venceu a morte. O inimigo não suporta isso. Ele foge desesperado de quem vive na graça eucarística. Então, não negocie sua missa dominical. Não deixe que ninguém te convença a faltar. Não permita que nada tire de você esse encontro com Jesus. E se puder ir durante a semana também, vá. Quanto mais você se alimentar da Eucaristia, mais forte espiritualmente você ficará. A segunda arma é a confissão. Não carregue culpas, não dê brechas ao inimigo. Toda vez que você está em pecado mortal, você perde a graça santificante, e sem essa graça, você fica vulnerável aos ataques espirituais. Vá se confessar regularmente. Mesmo que você não tenha pecados graves, a confissão frequente te mantém humilde, te mantém consciente das suas fraquezas, te mantém próximo da misericórdia de Deus. Lave sua alma no sangue de Cristo. Comece de novo quantas vezes for necessário. A terceira arma são os sacramentais. Tenha em casa água benta e use-a com fé. Borrife nos cantos da casa, nas portas, nos quartos.
Coloque um crucifixo bem visível na entrada da sua casa e em cada cômodo. O crucifixo não é enfeite, é proteção. É lembrete de que Cristo venceu o mal na cruz. Tenha a medalha de São Bento. Essa medalha tem inscrições poderosas de proteção contra o mal. Use-a no pescoço ou carregue na carteira. Coloque uma na porta da sua casa. Use com fé, não como amuleto mágico, mas como sinal da graça de Deus. O escapulário de Nossa Senhora do Carmo também é uma proteção fortíssima. A Virgem Maria prometeu proteção especial a quem o usa com devoção. Vista-o e não tire mais. Deixe que o manto de Maria te cubra em todo momento. A quarta arma é o rosário. Reze-o em família todos os dias, se possível. Não precisa ser o rosário inteiro, se o tempo não permitir, mas ao menos uma dezena. Ofereça os mistérios pela conversão das pessoas que te perseguem. Ofereça pela proteção da sua casa. A Virgem Maria pisa a cabeça da serpente. Ela pode quebrar as correntes do mal que te cercam. Quando você reza o rosário com fé, quando você pede a intercessão dela, coisas impossíveis acontecem. Situações que pareciam sem solução se resolvem. Pessoas que pareciam irrecuperáveis se convertem. A quinta arma são as obras de caridade. O amor é o antídoto contra a inveja e o ódio. Faça o bem, mesmo a quem te persegue. Ofereça uma missa por essa pessoa que está te atacando. Doe algo em nome dela. Reze pela conversão dela. Isso não significa que você deve continuar convivendo com ela. Você pode se afastar e ainda assim rezar por ela. Você pode se proteger e ainda assim desejar o bem dela. Essa é a caridade cristã verdadeira. Querer o céu até para quem deseja o seu inferno. E por fim, mas não menos importante, não caminhe sozinho. Procure direção espiritual. Tenha um padre de confiança que possa te orientar. Se a situação for grave, se houver ameaças reais, se você estiver em perigo, fale com seu sacerdote. Ele pode te ajudar a discernir o que fazer. E se houver perigo físico real, se houver ameaças concretas, denuncie às autoridades. A fé não nos chama a ser ingênuos. A fé não nos chama a ser vítimas passivas. A fé nos chama a ser prudentes, sábios, protegidos pela graça, mas também usando o bom senso que Deus nos deu. Agora eu quero te ensinar uma oração simples, mas poderosa, que você pode rezar todos os dias. Repita comigo: Senhor Jesus, luz que dissipa toda a sombra, cobre-me com o teu sangue, liberta a minha casa e a minha família de todo o mal. Virgem Maria, Mãe do Carmo, cobre-nos com o teu manto. São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate. Amém. Reze esta oração todos os dias, junto com um Pai Nosso e uma Ave Maria, e você verá a diferença na sua casa. Verá a paz voltar, verá a proteção agir, verá o mal se afastar. Então vamos recapitular rapidamente o que vimos hoje. O primeiro sinal de que você está enfrentando um demônio humano é a semeadura constante da divisão. Onde essa pessoa passa, a paz desaparece e os conflitos se multiplicam. O segundo sinal é a manipulação afetiva. Quando alguém usa sua bondade contra você, te faz sentir culpado e transforma o amor em prisão. O terceiro sinal é o afastamento gradual das coisas de Deus. Quando alguém sutilmente te afasta da missa, do rosário, da confissão. O quarto sinal é a falsa caridade, aquela generosidade teatral que só existe quando há plateia, mas desaparece no serviço humilde e escondido. E o quinto sinal, o mais grave, é a prática da mentira e da calúnia como estilo de vida, quando alguém escolhe conscientemente destruir reputações e semear discórdia. Todos esses sinais trabalham juntos. Eles formam um padrão, não são eventos isolados. E quando você reconhece esse padrão, precisa agir. Precisa se proteger espiritualmente com as armas que Deus te deu. A Eucaristia, a confissão, os sacramentais, o rosário, as obras de caridade e a direção espiritual. Mas lembre-se sempre, você nunca está sozinho nessa batalha. Cristo está com você. A Virgem Maria intercede por você. São Miguel Arcanjo luta ao seu lado. E todos nós que formamos essa comunidade de fé estamos unidos em oração. Agora eu quero fazer um convite especial para você.
Se você está passando por isso neste momento, se você reconheceu esses sinais em alguém ao seu redor, escreva nos comentários apenas: peço oração pela minha casa, ou peço oração pela minha família. Não precisa dar detalhes. Não precisa se expor. Apenas deixe sua intenção. Vamos formar uma corrente de intercessão. Cada pessoa que ler seu comentário vai rezar por você. E juntos, como corpo de Cristo, vamos clamar a libertação que só Ele pode dar. Sua intenção não vai se perder. Ela vai ser levada aos pés do altar por cada irmão que passar por aqui. E se Deus já te libertou de uma situação dessas, se você já enfrentou um demônio humano e venceu pela graça de Cristo, deixe seu testemunho nos comentários. Conte como foi. Conte o que você fez. Conte como Deus agiu na sua vida. Sua palavra pode ser luz para outro irmão que está sofrendo agora. Seu testemunho pode dar esperança para alguém que está pensando em desistir. Não guarde para você o que Deus fez. Compartilhe, porque o Evangelho precisa ser anunciado não só com palavras, mas com vida. Compartilhe também este vídeo com quem você sabe que precisa ouvir essa mensagem. Aquela pessoa da sua família que está sofrendo ataques espirituais. Aquele amigo que está sendo manipulado e não consegue enxergar. Aquela irmã da comunidade que está perdendo a paz por causa de alguém. Esse vídeo pode ser o instrumento que Deus vai usar para libertar alguém. Pode ser a palavra certa no momento certo. Pode ser o empurrão que faltava para essa pessoa buscar ajuda espiritual. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sininho das notificações. Porque todo dia tem conteúdo novo aqui, todo dia tem uma mensagem baseada nos ensinamentos dos santos. Todo dia tem orientação espiritual para você crescer na fé. Deixe também seu like neste vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer. Ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. Ajuda a espalhar a luz em meio a tanta escuridão que existe no mundo hoje. Mas, acima de tudo, nunca esqueça, o mal pode se disfarçar de humano. O mal pode usar pessoas para te atacar. O mal pode tentar destruir sua paz, sua família, sua fé. Mas o poder de Deus é infinitamente maior. Quem vive na graça, quem se alimenta da Eucaristia, quem reza com fé, quem confia no manto da Virgem, nunca estará sozinho. Você pode estar passando pelo vale da sombra da morte, mas Cristo caminha ao seu lado. Você pode estar cercado de inimigos, mas os anjos te protegem. Então levante a cabeça, fortaleça seu coração, pegue seu rosário, vá à missa, confesse seus pecados, cubra sua casa com água benta e confie que Deus é fiel. Confie que a Virgem Maria nunca abandona seus filhos. Confie que no final, o bem sempre vence. Que o Senhor Jesus te abençoe e te proteja. Que a Virgem Maria te cubra com seu manto. Que São Miguel Arcanjo te defenda no combate. E que Padre Pio interceda por você e por toda a sua família. Amém.